Boa tarde, pessoal. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, na primeira aula, da primeira aula. Hoje será a segunda aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de trabalho de enfermagem e saúde ocupacional. A aula de hoje será ministrada por mim, professora Rosiane Patrícia Silva Rocha. Bom, dando continuidade da primeira aula, hoje na segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de trabalho, mas um processo de trabalho específico do profissional de enfermagem, do enfermeiro. Bom, apenas pincelando para vocês, né, um pouco sobre o que é o trabalho. Eu expliquei para vocês na aula anterior que o trabalho ele é algo que é benéfico para o indivíduo, ele é benéfico para o ser humano e ele também é benéfico para o profissional de enfermagem, para o enfermeiro. Pois o trabalho ele tem sempre uma finalidade, o trabalho ele é feito de forma racional, né? O indivíduo, o enfermeiro, quando ele está num ambiente de trabalho, esse ambiente de trabalho deve ser benéfico para o trabalhador, esse trabalho ele deve estar num ambiente que proporcione saúde, que proporcione prazer, né? Um ambiente de trabalho que proporcione alegria para o enfermeiro. A teoria, ela traz, né, que o processo de trabalho na área da enfermagem, ela é recente, né? Há poucos anos vem se falando especificadamente sobre o processo de trabalho dentro desse ambiente, né, da enfermagem. Dentro desse universo do trabalho da enfermagem, nós temos o enfermeiro, que ele é detentor do saber da enfermagem. Abaixo do enfermeiro, nós temos os técnicos de enfermagem, né? E também nós temos a presença do auxiliar de enfermagem. Já vem um tempo que a gente não tem a formação mais do auxiliar de enfermagem. Então, hoje, no Brasil, a gente só forma, né? Só existe o curso de técnico de enfermagem e o curso de graduação, né, em enfermagem, que é onde vocês estão, onde vocês, daqui a uns anos, vocês vão se tornar enfermeiro. Então, dentro desse universo do trabalho da enfermagem, nós temos dois profissionais importantes, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Bom, pode-se definir, né, que o processo de trabalho em enfermagem, que o processo de trabalho, ele é uma transformação do objeto, determinado por um produto, né, e por meio da intervenção do ser humano, aonde também emprega-se instrumentos. Lembra que eu falei para vocês sobre o processo de trabalho em geral? Aqui para a enfermagem não é diferente. Então, o enfermeiro, ele dentro do processo de trabalho, ele aplica, né, o seu trabalho sobre o objeto. Aqui, necessariamente, o objeto de trabalho da enfermagem é o ser humano, ele aplica o seu trabalho em cima de uma pessoa, né, de um grupo, da coletividade, da sociedade, através do cuidado, né? Essa transformação desse objeto, cuidar dessa pessoa, ele sofre uma intervenção, a gente emprega instrumentos, lembra que eu falei para vocês que os instrumentos podem ser instrumentos materiais, como seringas, agulhas, o barrim, sonda. Então, são instrumentos que auxiliam o trabalho do enfermeiro. Também existem os instrumentos que a gente não consegue palpar, que também não são os instrumentos físicos, que são aqueles instrumentos teóricos. O próprio conhecimento do enfermeiro é um tipo de instrumento onde ele entrega o seu trabalho. Bom, o trabalho ele é algo que o ser humano ele faz intencionalmente, né? E também conscientemente. Lembra que eu falei para vocês que todo trabalho ele deve ser racional? O enfermeiro, quando ele desenvolve o seu trabalho, ele faz esse trabalho de forma racional e com uma finalidade. Qual que é a finalidade do trabalho do enfermeiro? Promover saúde, promover o cuidado, promover a cura daquele paciente. Então, essa é a finalidade do trabalho do enfermeiro, né? Dentro dessa teoria, que é a teoria que nós vamos estudar hoje, na aula de hoje, que é a teoria de Sana, 2017, ela distingue o trabalho do enfermeiro. Então, o trabalho do enfermeiro, segundo a teoria de Sana, ela diz que existem alguns componentes. Esses componentes são o objeto. Falei para vocês que o objeto é o ser humano em si, onde o enfermeiro ele aplica o seu cuidado. Os agentes, esses agentes são os próprios enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nós temos instrumentos, que eu já falei para vocês,
todo o trabalho do enfermeiro ele tem uma finalidade, né? Acabei de falar para vocês que a finalidade é a cura do paciente, é promover saúde, promover o cuidado, o bem-estar do paciente. Então, o enfermeiro ele aplica o seu processo de trabalho com essa finalidade. Nós temos métodos e produtos que também são componentes do trabalho do enfermeiro. Essa primeira parte, pessoal, é uma parte, quando a gente fala sobre o processo de trabalho do enfermeiro, é uma parte muito teórica, né? Por isso nós vamos utilizar essa teoria aqui, que eu trouxe para vocês como referência, que é a teoria de Sana, 2007. Ela institucionalizou a teoria do processo de trabalho de enfermagem no Brasil. Nas referências eu trago para vocês a referência de Sana, também trago o artigo de Sana para vocês fazerem leitura, para saber um pouco sobre o que é o processo de trabalho do enfermeiro. Bom, na enfermagem, Sana, ela divide o processo de trabalho do enfermeiro em processo de trabalho assistir, processo de trabalho administrar, processo de trabalho ensinar, processo de trabalho pesquisar e processo de trabalho participar politicamente. Então, o trabalho do enfermeiro é dividido nesses processos e nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. Bom, o primeiro processo, que é o processo de trabalho assistir, ele tem como objeto o cuidado, né? Como eu falei para vocês, um cuidado demandado aos indivíduos, família, grupos sociais, comunidade, coletividade. Algumas pessoas ela entendem como que o processo de trabalho do enfermeiro é o corpo, e tá certo, é a pessoa, né? Onde a enfermagem ela vai lá e trabalha em cima dessa pessoa com uma finalidade, que é propor a cura, né? Lembrando que quando o enfermeiro ele pratica o processo de trabalho assistir, ele pensa, né? Ele entende que o ser humano ele é uma natureza física, necessita de cuidados psicológicos, cuidados sociais, né? Ele demanda cuidados também psicossociais e que devem ser promovidos por esse profissional, enfermeiro e técnico de enfermagem. Então, esse é o primeiro processo de trabalho, o processo de trabalho assistido. Nós temos o segundo processo de trabalho, que é o processo de trabalho administrar ou gerenciar, que também tem como objeto o cuidado, né, do indivíduo, é feito pelos agentes, que são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, e também nesse processo emprega recursos para assistir do cuidado, assistir a enfermagem. Aqui eu trago um exemplo, que é o exemplo num processo de trabalho administrar, que é a Resolução 543 de 2017, que trata sobre o dimensionamento de enfermagem. Então, quando o enfermeiro ele realiza o dimensionamento de enfermagem, ele está praticando o processo de trabalho administrado, tá? Então, aqui está o segundo processo de trabalho. O terceiro processo de trabalho é o processo de trabalho ensinar, né? Ele é um processo de trabalho que o enfermeiro ele tá praticando dentro do seu ambiente de trabalho, ele está praticando dentro de uma universidade, dentro do mundo acadêmico. Então, o enfermeiro, ele é o único profissional que é capaz de desenvolver esse processo de trabalho ensinar. O técnico de enfermagem desenvolve? Pode desenvolver, mas o enfermeiro ele é detentor da teoria, né? Ele, quando ele ensina, eu, por exemplo, sou enfermeira, eu estou aqui ensinando para vocês, eu estou praticando o meu processo de trabalho ensinar. Então, eu utilizo métodos, eu utilizo recursos de aprendizagem, né? Eu estou trazendo para vocês aqui o computador, eu estou trazendo para vocês material, um slide, trago para vocês artigos, teorias, né? São instrumentos que eu utilizo para praticar esse processo de trabalho ensinar. Dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, lá na unidade básica de saúde, o enfermeiro também pratica esse processo de trabalho ensinar, porque ele está praticando, ele está fazendo ações de saúde, ele está repassando uma informação para o indivíduo, ele está repassando informação para a sua equipe, então lá dentro da unidade básica de saúde, ele também pratica esse processo de trabalho ensinar, né? Que é treinar, aperfeiçoar, utilizando recursos humanos, então tudo isso ele auxilia esse processo de trabalho ensinar e enfermagem. Nós temos o outro processo de trabalho, que é o processo de trabalho pesquisar. Aqui também, só o enfermeiro consegue realizar esse processo de trabalho pesquisar, né? Porque apenas o profissional, o enfermeiro, ele tem formação metodológica de pesquisa científica para realizar esse processo de trabalho. Então, ele aprende métodos qualitativos, métodos quantitativos,
de pesquisa e emprega esse pensamento crítico, ele utiliza também de recursos e de pensamentos da filosofia, da ciência e enfermagem, né? Utiliza instrumentos, teorias, o próprio ensinar para realizar esse processo de trabalho pesquisar. Então, aqui no processo de trabalho pesquisar, apenas o enfermeiro pratica esse processo de trabalho. Nós temos também o último processo de trabalho do enfermeiro, né, que é o processo de trabalho participar politicamente. Esse processo de trabalho, ele é pouco falado, né, mas ele permeia em todos os outros processos. O participar politicamente, ele permeia dentro do processo de trabalho ensinar, dentro do processo de trabalho assistir, dentro do processo de trabalho pesquisar, né? Quando eu falo participar politicamente, pessoal, não é tomar partido político, não entenda isso. O participar politicamente, ele também não significa filiar a um órgão de classe, né? Mas ele visa direitos profissionais, direitos trabalhistas da própria categoria de enfermagem, né? Ele é todo julgamento moral, atitude, crítica, que envolva participação dentro de uma comunidade, que envolva essa participação da enfermagem dentro da sociedade. Então, por exemplo, assim, como que eu penso que eu participo politicamente? Quando eu vou num sindicato, através do sindicato, ou quando eu reúno com os outros profissionais de enfermagem e vejo que a gente pode melhorar o nosso salário, né? Brigar por um piso salarial adequado. Então, quando eu vou fazer isso, quando eu procuro melhorar, por exemplo, o salário da categoria enfermagem, eu estou participando politicamente. Eu acho esse processo de trabalho muito importante. Eu acho que nós, enfermeiros, nós precisamos ocupar mais espaços dentro da política, nós precisamos participar mais sobre espaços de órgão de classe, de sindicatos da própria categoria, porque nós precisamos brigar pelos nossos direitos. A enfermagem, ela é uma profissão que no momento ela está sendo muito visualizada, nunca se falou tão bem da enfermagem como a gente está falando agora. A enfermagem, ela veio nesse momento de pandemia como profissionais anjos, né? Como profissionais, olha, enfermagem, como a profissão de enfermagem é importante. Eu não gosto de falar que a enfermagem é anjo, anjo do cuidar, não é isso. Eu acho que a enfermagem, o profissional de enfermagem, para ele deve respeito, é um profissional que trabalha muito, é um profissional que merece horas de trabalho adequada, por isso que a gente briga também pela redução conta dos trabalhos noturnos, a gente também briga por um piso salarial. Então, assim, a enfermagem, ela deve ocupar espaços importantes, né? Para não ser uma profissão desvalorizada, uma profissão julgada. Então, nós precisamos, dentro desse processo de trabalho, ocupar mais espaços de política. Bom, dentro do manual do Ministério da Saúde que trata sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora, nós temos os riscos. Os profissionais de enfermagem, eles estão expostos a vários riscos profissionais. Esses riscos, eles podem afetar o trabalho do enfermeiro. Tirando a sobrecarga de trabalho, tirando o mau salário, o enfermeiro ele está exposto aos riscos profissionais. Riscos físicos, que envolvem temperatura, umidade, luz, ruído, radiações, riscos químicos, né, que envolvem aerosóis, líquidos, gases, vapores, riscos biológicos, que aqui a gente tem os vírus, as bactérias, a gente está em extremo contato com esse tipo de risco. O próprio risco psíquico, né, que é o risco do estresse, da depressão. Quantos profissionais de enfermagem eles desenvolvem o estresse ocupacional dentro do ambiente de trabalho, porque o trabalho ele é muito estressante, né? O ambiente de trabalho ele não é benéfico, é um trabalho pesado, não tem uma infraestrutura adequada, né? Por vezes o profissional de enfermagem ele se encontra em duplo vínculo, ele trabalha durante o dia em uma unidade, um hospital, à noite ele faz plantão no hospital, então ele está exposto a certos riscos, né? Até por conta do salário, que o salário não é bom, então também ele está exposto a esse tipo de risco, que a gente fala de risco profissional. Risco social, né? A toxidependência, o alcoolismo. Quantos profissionais de enfermagem eles acabam, por exemplo, trabalhos noturnos,
eles acabam se refugiando no cigarro, né? Se tornam tabagistas, desenvolvem doenças que também são de cunhos ocupacionais, também, às vezes, por vezes, eles estão expostos a riscos é, através de acidentes de trabalho, contaminação por perfluorocortantes, envolvendo aqui, ó, hepatite B. Também são doenças que elas estão presentes dentro do ambiente de trabalho e que são de risco para a saúde do profissional. Então, aqui eu trago os riscos profissionais, né? Lembrando que vários estudos recentes, estudos atuais, eles destacam que o profissional de enfermagem ele está exposto a fatores de riscos, né? E também aponta que a sobrecarga de trabalho, o mau salário, o ambiente inadequado, eles estão em extremo convívio, né, com os profissionais de enfermagem, o que pode acarretar uma doença ocupacional, o que pode acarretar um estresse ocupacional dentro do trabalho. Então, assim, os profissionais de enfermagem estão sempre em contato com riscos ambientais. A gente também pode destacar que nesse momento de pandemia, muitos profissionais de enfermagem, muitos enfermeiros, eles tiveram medo, porque eles estavam ali na linha de frente, eles estavam em extremo contato com pacientes que eram positivos para a Covid, vários profissionais, eles também se contaminaram dentro do ambiente de trabalho. Então, olha como que é importante um ambiente de trabalho seguro para esse profissional. Olha como que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele está exposto, ele está em extremo contato com os riscos dentro do ambiente de trabalho. E lembra que eu falei para vocês na outra aula? O ambiente de trabalho ele deve ser um lugar seguro para o profissional. Ele deve ser um lugar onde o profissional se sinta satisfeito estando trabalhando naquele local de trabalho. Então, quando a gente fala que esse ambiente de trabalho ele precisa ser um ambiente seguro, né? Existe dentro do campo da saúde, dentro desse universo enorme que a gente fala que é o campo da saúde, nós temos a saúde ocupacional. A saúde ocupacional, ela é uma área relacionada com a segurança, saúde e qualidade de vida de indivíduos no ambiente de trabalho. Essa segurança e saúde ocupacional, ela também protege não só os profissionais da enfermagem, mas protege todos os profissionais que estão naquele ambiente ocupacional. Ela é um conjunto, a saúde ocupacional é um conjunto de práticas, ações e normas responsáveis para a prevenção, redução de riscos à saúde, proporcionando condições e qualidade de vida para aquele profissional de enfermagem. Bom, o objetivo da saúde ocupacional, como eu acabei de falar para vocês, é prevenir, é evitar, é reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais oriundas do ambiente de trabalho. Então, assim, a saúde ocupacional, ela olha para aquele trabalhador que está num ambiente inadequado, né? Aquele trabalhador que está em extremo contato com riscos biológicos, riscos físicos. Então, o objetivo da saúde ocupacional é isso: é reduzir o número de acidentes e doenças ocupacionais oriundos do ambiente de trabalho. É oferecer bem-estar, tanto físico como emocional, dentro do ambiente de trabalho, propor um trabalho tranquilo, propor um ambiente de trabalho tranquilo para aquele enfermeiro, para aquele técnico de enfermagem. A saúde ocupacional, ela tem como importância organizar o clima organizacional, diminuir os custos com acidentes de trabalho, valoriza a autoestima dos trabalhadores e proporciona uma qualidade de vida e um ambiente de trabalho seguro para esses trabalhadores de enfermagem e trabalhadores em geral, né? Bom, quando a gente fala ali que é reduzir acidentes de trabalho, aqui eu trago uma definição. Essa definição ela está descrita dentro do manual de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Ela define o acidente de trabalho como aquele que se verifica dentro do local de trabalho. Então, todo acidente de trabalho é aquele que acontece dentro do ambiente de trabalho, né? No tempo que o trabalhador ele está naquele momento, né, executando o seu trabalho, é aquele acidente que seja direta ou indiretamente, que cause lesão corporal, uma perturbação funcional ou que resulte numa doença, né, para aquele trabalhador, o que pode levar à perda de algum membro ou incapacidade de algum membro e que também pode levar à morte daquele trabalhador. Aqui, quando a gente fala de doença, acidente de trabalho direto e indiretamente, a gente tem, por exemplo, assim, ó, quando a gente fura, né, o dedo, tem um acidente de trabalho, fura o dedo com perfil cortante, uma seringa, por exemplo.
Então, causou uma lesão naquele profissional. Então, isso aqui é um acidente de trabalho. Essa lesão pode ser que ela não cause uma incapacidade naquele momento, mas a gente tem, por exemplo, doenças ALER, que é aquele esforço repetitivo. Ele é um acidente de trabalho também. Aquele esforço repetitivo que pode causar um dano para aquele profissional, ele é considerado como acidente de trabalho. Bom, nós temos também aqui, quando a gente fala das doenças profissionais, na aula passada eu comentei com vocês que desde 1999 nós temos uma lista que traz todos os tipos de doença que são consideradas doenças profissionais, doenças ocupacionais. Essas doenças, elas são alteradas ano a ano, né? Então, sempre tem uma doença que foi retirada, sempre tem a inclusão de uma nova doença. Então, doença profissional, ela é determinada como qualquer alteração do estado de saúde do trabalhador que conste nesse parecer nacional que contém as listas de doenças ocupacionais. Bom, a gente também pode definir a doença profissional ou doença ocupacional como aquela que causa efeitos de reparação, aquela que causa efeitos de lesão corporal, perturbação funcional ou doença ou, para o trabalhador, ou aquela doença profissional que também pode ser que ela não esteja incluída na lista, né? Na lista de doenças ocupacionais. Mas ela também ela é uma doença que às vezes ela não está, mas que a gente sabe que foi oriunda do processo de trabalho. A depressão, vou dar um exemplo para vocês aqui, a depressão, ela não é uma doença que se encontra nessa lista de doenças ocupacionais. Mas a gente sabe, que a gente já leu muito, por vezes a gente vê em notícias de jornais, ou a gente vê na própria literatura, artigos científicos, que o profissional de enfermagem, por vezes, eles desenvolvem depressão dentro do ambiente de trabalho. Então, ela é uma doença que ela não está na lista, né, de doenças ocupacionais, mas que a gente sabe que ela aconteceu dentro do ambiente de trabalho e que está representando um desgaste emocional para aquele profissional. A legislação, nós temos uma legislação que fala sobre a saúde ocupacional, então, de acordo com o decreto 200 da lei 5.452, de 1 de maio, que é o Ministério da Saúde, ele tem a função de criar algumas normas exclusivas relacionadas à saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho. Nós temos também, dentro dessa legislação sobre a saúde ocupacional, as normas, que são chamadas normas regulamentadoras. Elas são encontradas, elas estão vigentes a partir da portaria número 3.217 de 1997. Então, desde 1977, a gente tem as normas regulamentadoras, que são as NRs. Essas NRs, essas normas regulamentadoras, elas são elaboradas para atender às necessidades de prevenção contra doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, não só para os trabalhos da saúde, mas os trabalhos em geral, o ambiente de trabalho em geral. Então, aquela pessoa que trabalha lá na fábrica de cimento, a norma regulamentadora cabe para mim, dentro do meu hospital, para os meus profissionais de enfermagem, como também cabe para aquele profissional, para aquele trabalhador que está lá na fábrica de cimento. Então, as normas regulamentadoras, elas são gerais, elas são no âmbito geral. As normas regulamentadoras, elas envolvem a saúde do trabalhador, elas devem ser cumpridas obrigatoriamente, isso aqui é importante, as NRs, elas devem ser cumpridas obrigatoriamente por empresas privadas, empresas públicas, instituições responsáveis, instituições diretas, indiretas, governamentais, filantrópicas, então elas devem ser cumpridas aonde se encontra uma pessoa trabalhando de forma formal. Então, não cumprir essas normas regulamentadoras pode causar penalidades. Penalidades para essa instituição, penalidade para essa empresa. Então, essas penalidades, elas se encontram na lei. Então, a empresa que não cumprir uma NR, por exemplo, a gente tem uma NR importante, que é a NR6, que trata sobre o uso de EPIs, né? O uso de equipamentos de proteção individual. Quando uma instituição, por exemplo, uma instituição hospitalar, não cumpre com essa NR 6, por exemplo, que trata sobre equipamentos, sobre EPIs, ela pode sofrer penalidades, esse ambiente de trabalho, esse hospital pode ser fechado,
né? Então, assim, essa instituição, ela sofre penalidades. Bom, dentro da saúde ocupacional, né? Essa saúde ocupacional, ela envolve alguns trabalhadores. Esses trabalhadores, eles devem ser multidisciplinares. Essa equipe, ela é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente encontra aqui o enfermeiro, o médico, o técnico de higiene, um técnico de segurança do trabalho, um ergonomista, né, para saber sobre posturas, sobre modo de realizar o trabalho de forma adequada, um psicólogo ocupacional e um higienista industrial. Então, é essa equipe multidisciplinar que compõe esse trabalho na saúde ocupacional. Bom, o que o enfermeiro, dentro da saúde ocupacional, ele pode desenvolver? Ele desenvolve ações tanto para o trabalhador específico, como para a comunidade, como para a família. Então, o enfermeiro, dentro da saúde ocupacional, ele desenvolve promoção de saúde, proteção específica para aquele trabalhador, prevenção de doença, tratamento, né, reabilitação, reinserção daquele trabalhador de volta ao mercado de trabalho. Ele realiza gestão, investigação e políticas de saúde. Bom, algumas funções do enfermeiro dentro da equipe de saúde ocupacional eu vou trazer para vocês aqui agora. Então, o que o enfermeiro ele realiza? Avaliação do ambiente de trabalho relativamente aos riscos, né, para a saúde. Ele faz avaliação do estado de saúde dos trabalhadores, elaboração de programas destinados a eliminar, reduzir os riscos para a saúde dos trabalhadores, como, por exemplo, uma das funções do enfermeiro é impor que dentro de uma empresa tem o uso dos EPIs, equipamentos de proteção individuais, né? Onde a empresa cabe a utilização. Realização de exames físicos, exame de admissão, vigilância em saúde, cessação dentro do ambiente de trabalho, né? Exames complementares, diagnóstico, como por exemplo o audiograma. Ele é um exame que é feito, é pedido também pelo enfermeiro, que é aquele exame audiovisual, né? Aquele exame audiovisual, não, perdão, gente. É aquele exame onde o paciente ele coloca um aparelho que é para avaliar o nível da sua escuta, o nível do seu som. Então, esse exame, ele é um exame realizado pelo enfermeiro, né? O enfermeiro ele vai lá, liga a máquina, coloca aquele aparelhinho no paciente. Ele também pode pedir esse exame para o trabalhador. Outra função que o enfermeiro pode realizar é desenvolver programas de promoção da saúde, prevenção de doença e rastreio. A própria educação em saúde que a gente vê dentro das unidades básicas de saúde, né? Que visa a prevenção, que visa a promoção da saúde do trabalhador. Então, o enfermeiro ele pode realizar prestação de cuidados para evitar acidentes de trabalho dentro do seu próprio ambiente de trabalho, estabelecimento de uma relação de confiança entre os trabalhadores, registros atualizados sobre o estado de saúde daquele trabalhador. Então, isso é muito importante, fazer a CAT, caso haja algum acidente de trabalho dentro daquele ambiente de trabalho também é uma obrigação do enfermeiro. E também manter vínculos, né? Colaboração com a equipe de saúde ocupacional. Então, são essas algumas funções que a gente encontra, né, dentro do Manual da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que são funções que o enfermeiro ele deve realizar dentro da equipe ocupacional. Bom, pessoal, então é o que eu trago para vocês hoje, é o que eu trago para vocês na aula de hoje. Essas são algumas referências. Essas são as referências, né, que eu utilizei para fazer a aula. Algumas delas vão estar disponíveis no Siga e espero que vocês estudem, né, e tenham e fiquem mais próximos sobre esse conteúdo que é da saúde do trabalhador. No mais, muito obrigada. E qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, vocês podem participar do fórum, participar do chat, trazendo dúvidas que eu posso estar aqui para sanar para vocês. Um abraço e tenha uma boa semana.